Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dois dos melhores jogadores do planeta, o Magnus Carlsen dispensa apresentações, talvez o melhor jogador da história, no torneio agora em 2026, no torneio mundial de rápidas e blitz por equipes. E a gente tá aqui na etapa de blitz, 3 minutos para cada jogador, 2 segundos de acréscimo a cada lance que eles fazem. E a gente tem o Magnus Carlsen contra ele, talvez o principal jogador hoje da Índia. Na minha opinião, é o mais forte jogador. Eu tenho que. Ser sincero aqui: o Gukesh é o campeão do mundo, mas eu acho que o Erigaisi é um jogador ali tão forte quanto, um pouco mais até, Arjun o Erigaiser, né? Que ele que já teve mais de 2.800 de rate e tá buscando novamente este número nas partidas clássicas, né? Então, dois gigantes do xadrez mundial. A gente teve uma partida aqui muito bacana, uma partida curtinha, né, do Magnus Carlsen contra o Erigaisi, com uma pancada logo na abertura, que a gente vai ver que é muito legal. E um oferecimento de Diago World. Olha aí, é o xadrez, é o jogo de xadrez para aplicativos aí de celular, de Android, iOS e também para tablet. Um aplicativo muito divertido, tá? Um adventure aí, um jogo de aventura muito bacana envolvendo aí xadrez, e também é um jogo que é muito educativo, né? Você que tem crianças e tudo mais, também aproveita, baixa para eles, porque eles têm ritmo, têm coordenação motora, vai aprender também o movimento do xadrez e, além de tudo, é muito divertido. Se você se interessou, o link está na descrição aqui do vídeo e também no comentário fixado diago.world nas principais stores aí, tá bom? Muito bem, galera, bora dar uma olhada nessa partida maravilhosa aqui do Magnus Carlsen, que começa com o peão do rei E4 e o Erigaisi responde com C5 a defesa siciliana. E o Carlsen, mais uma vez, vai para o lance H3 contra a siciliana. Ele tem feito bastante esse H3 aí para tentar tirar a galera do preparo de abertura. Bom, o Erigaisi segue com o lance E6 aqui. Ele tenta fazer uma formação aí de defesa francesa, variante francesa aí da siciliana. O Magnus Carlsen segue desenvolvendo o cavalo, com o cavalo em F3, cavalo C6 veio para o jogo. E cavalo C3, Magnus Carlsen mais uma vez surpreende, não indo para abrindo a posição com D4, mas simplesmente trazendo o cavalo para o jogo. Erigaisi joga o lance A6 e tudo parece fazer sentido. O próprio Magnus Carlsen gosta dessa formação para depois poder jogar a dama em C7. Magnus segue com o lance D4 abrindo a posição, e aqui sim temos trocas. Peão toma e cavalo toma e a dama vem para C7. O Erigaisi está jogando exatamente o que o Magnus Carlsen jogaria aqui de pretas. E será que o Magnus Carlsen então agora vai mostrar o que se joga contra isso? É legal jogar, né? O Erigaisi está sendo esperto, ele está falando, deixa eu ver como é que ganha do Carlsen, vou jogar o que ele mesmo joga para ver se ele ganha dele. Não faz sentido isso ou não? Não sei, parece fazer. Uma boa estratégia do Erigaisi. A partida segue com o cavalo toma. E o Erigaisi retoma aqui de dama, um lance arriscado, hein? Você pode tomar aqui de peão também para reforçar o peão central, né? Tá chato esse negócio, deixa eu tirar esse. Pronto, um barulhinho chato aqui. Poderia tomar aqui de peão, mas o Erigaisi vai para esse lance dama toma, um lance que tudo bem, é um pouco arriscado, mas pelo fato de ter um peão aqui em A6, parece não ser tão possível jogar bispo B5, então tudo bem. E esse lance também coloca pressão no peão central e, queira ou não, reforça também o avanço do peão e mantém esse ataque na coluna C, principalmente. Eu acho que quando Erigaisi tomou de dama foi para isso, para manter essa pressão toda na coluna C. Talvez vai jogar com B5, bispo B7, torre C8, B4 e tentar ganhar um ataque forte na ala da dama. O Magnus Carlsen tem uma ideia ardilosa. Ardil é o termo certo para o lance do Magnus Carlsen. Ele joga o lance A4. Ralph, esse lance tem maldade, tem muita maldade, tem malícia, tem perspicácia, tem um pouquinho de tudo. É um blend, é uma mistura de perspicácia com malícia, astutice também tem. Vamos ver como é que segue o jogo. Arjun segue com o lance cavalo em F6 e ele tá botando pressão para cima do norueguês, que segue defendendo com o lance bispo D3, um lance que desenvolve. Um lance que já compromete o bispo aqui nessa casa, prepara para colocar o rei em segurança. Arjun Erigaisi fala, eu mando nesse jogo. Assume a iniciativa com o lance bispo B4. Afinal de contas, esse lance coloca pressão no cavalo, ameaça capturar o peão central e colocou o Magnus Carlsen na defensiva, será? Magnus segue esse aqui, caçamba, hein? Eu já fiz de tudo aqui e esse negócio continua fazendo barulho aqui no meu celular. Vamos ver se ele para agora, de uma vez por todas.
Roque foi, bispo B4 foi jogado. E Magnus Carlsen segue com o lance Roque, colocando o rei em segurança. Não se preocupando com o peão de C3 que está caindo, o peão de central que está caindo, aqui que mostra, né, a sabedoria do jogador. Se bispo por cavalo aqui, por exemplo, se seguisse dessa maneira, o Magnus Carlsen teria o lance bispo A3, que incomodaria para sempre aqui as pretas, que não iam poder jogar o roque, estariam com o rei exposto pelo preço de um peão. E as brancas ainda têm um par de bispos. Rafa, e se tivesse jogado bispo toma, seguido de cavalo por peão? Bacana, né? Mais ou menos, porque aqui depois das trocas, por exemplo, mais uma vez o bispo A3 incomodaria com força, né? Aqui até mesmo sequência de mate pode estar existindo aqui, numa posição muito difícil de se defender. Por isso, galera, por isso, a partida seguiu aqui poderia seguir das mais diversas maneiras, mas na verdade as pretas só tem um lance. Olha como é que é difícil jogar contra o Carlsen. No lance 10, as pretas já estão numa posição em que capturar não é bom, querer ganhar peão não é bom. O único lance é B6. Todo outro lance é ruim. Por exemplo, o roque aqui nessa posição já é ruim, leva E5, né? Já é ruim aqui. Aí você tira o cavalo, já leva esse cavalo E4, levando peças pro ataque. O bispo ficou irrelevante, a dama ficou irrelevante. Então notem a dificuldade das pretas que teriam que jogar o lance B6 único, e vocês já vão entender por quê. Eu não vou explicar agora. Magnus Carlsen está preparando um ataque terrível. Arjun Erigaisi, sem desconfiar de nada, segue com o lance D6. E agora, Rafa, eu tô vendo que a barrinha do Stockfish aí se animou. Será que dá pra castigar? Dá pra castigar. Se a barrinha do Stockfish se animou, dá pra castigar. Agora, será que o norueguês vai encontrar? Como é que castiga esse lance? Será que você consegue encontrar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, e só tem uma maneira de castigar aqui essa posição, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. Uau, galera, a gente avisou que era perigoso isso daqui. Parece que o peão de A6 não tá funcionando, porque o Magnus Carlsen segue com o lance bispo B5 e agora acabou o jogo, né? Aquela situação que o cidadão fala, caramba, e agora? Porque aqui já era, vai ter que capturar o bispo, é forçado capturar aqui esse bispo, senão vai perder a dama. O Erigaisi captura o bispo, mas agora é tarde demais, porque peão por B5 ataca a dama, o Carlsen sacrificou uma peça, mas agora tá capturando aqui a torre na sequência. A dama não consegue mais defender a torre. Perceberam por que tinha que ter jogado aquele B6? Porque aí essa armadilha não existiria. A dama estaria protegendo a torre aqui nessa diagonal, né? Então custou caro, o B6 era único. O Erigaisi não desconfiou, Magnus Carlsen castigou. E aqui o Erigaisi tem que escolher uma coisa. Ele acabou de ganhar uma peça, e ele pode ganhar uma torre e ficar com uma torre e uma peça pela dama, ou ele pode tentar salvar a dama, só que aí o Magnus Carlsen teria uma qualidade e um peão a mais, com boas perspectivas aqui de ataque, né? Uma posição superior aqui, além de tudo, para Magnus Carlsen. Por isso o Erigaisi decide o melhor, decide deixar a dama e pelo menos captura aqui um pouco de material, né? Então vamos lá, tem 2, 4, 6 peões aí de peão, tá igual, e o Erigaisi tem uma torre e um bispo pela dama. O Magnus Carlsen tá um pouco melhor. Segue com o lance dama em F3. Tá aqui, galera, tá um pouco melhor, mas o Stockfish tá dando, vocês veem aqui, uma vantagem grande, né? Ele tá um pouco melhor em questões materiais, é só mais um aqui a gente vê, né? Mas na questão da posição, a posição do Magnus Carlsen é muito boa, porque ele já rocou, já colocou o seu rei em segurança, e agora segue com o lance dama em F3, aqui alinhando um ataque muito bacana. Roque foi jogado pelo Erigaisi. Magnus segue com o lance bispo G5. Notem que ele primeiro tirou a dama e agora tirou o bispo. E esse lance ataca a torre. E por isso torre toma, rei toma e cavalo fica em segurança. Muito bem, galera. Um cavalo aqui e um bispo contra um cavalo e um bispo. E uma torre e um bispo contra a dama. Só que o Carlsen, além de tudo, tá atacando, né? Segue com o lance cavalo em A2. O bispo atacado vem para C5. B4 persegue o bispo. Bispo em A6 chega dando cheque. Joga o rei para o lado e bispo vem para casa de D4. Vem ajudar na defesa do rei. Magnus segue com o lance cavalo C1. Manobrando o cavalo para perseguir esse bispo. O lance D5 foi jogado. O Erigaisi vai tentar alguma coisa com esses peões aí centrais.
Não é fácil de avançar esses peões, porque tem resistência aqui, tem muita resistência aqui contra essa galerinha, né? E por isso o Kalsen simplesmente ganha um tempo atacando o bispo, e quando o bispo recua, a dama G3 coloca um ataque bastante perigoso. O bispo H6 pode ser uma ameaça direta, o bispo não tem como defender e teria que perder mais material. E por isso o Erigaisi faz o lance F6, né, de maneira que a torre vai poder defender contra um possível bispo H6. Magnus Carlsen decide que é hora de trocar os bispos, joga o bispo para casa de E3, E5 ganha um pouco mais de espaço com os peões, e dama G4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, atacando agora o cavalo, atacando E6, atacando o peão, vai atacar todo mundo agora, hein? F5 foi jogado na tentativa de não deixar a dama entrar, e peão toma, e agora cavalo vem para F6. Bacana a tentativa do Erigaisi, ele continua tendo aqui esses peões que parecem um batalhão que avança, mas como a gente pode ver, tem muita resistência ainda contra esses 3 peões, né? Não tá fácil. Por enquanto, dama atacada, Magnus joga a dama para H4, o peão dispara, o bispo coloca pressão no cavalo, e o Erigaisi centraliza o Pocotó. Se ele conseguir se livrar desses peões aqui, realmente existe uma possibilidade dessa peãozada começar a avançar, o que pode ser perigoso. Por isso, o Magnus Carlsen primeiro centraliza aqui a dama, ataca o peão central, importante o lance. Torre E8 faz a defesa, e agora cavalo em C5, e esse lance vem com um tempo sobre o bispo. Fala, Rafa, mas aí dá para tomar aqui o peão, por exemplo, né? Aqui você poderia trocar e, além de tudo, jogar um dama por C6, rasgando um ataque para cima de todas as peças que estão no tabuleiro, exceto os peões. Por isso, a partida seguiu com o lance bispo B5, tentando se defender. Magnus segue atacando com o cavalo na cesta horizontal, que bota a pressão em G7, que faz o bloqueio para cima do peão de E5. Bispo C7 seria uma possível defesa, mas uma defesa um pouco triste aqui nessa posição. Você poderia simplesmente trocar e seguir atacando com F6, com um bom ataque. O Erigaisi tenta jogar agora o lance D3, vai que cola, né? Vai que ele consegue, sei lá, ainda o bispo tá defendendo a casa de promoção, né? Tentou qualquer coisa, mas depois de simplesmente dama por E5, né? Aqui sim, o Erigaisi abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. De fato, aqui praticamente é forçado a perder mais material. Você vai tomar de dama com cheque, vai tomar o peão na sequência. Nem perigo de peão passado tá existindo, né? Bom, aqui tá levando mate. Então, se você tentar também uma possível continuação, vamos colocar aqui, né? Tentar defender o mate com o cavalo F6, você poderia simplesmente tomar o cavalo. Rafa, aqui eu ia jogar D2, ó, ameacei promover. É perigoso mesmo. Aqui dama D6 talvez funcionaria. E depois de... Bom, aqui realmente defendeu, né? Aqui já não tem mais como defender o peão. E as brancas de fato estão melhores e tem uma posição mais promissora, né? O Magnus Carlsen ainda estava melhor no relógio, 36 segundos para o Carlsen e menos tempo para Arjun. O Erigaiser, vamos dar uma olhada nas precisões aqui da partida. Vamos lá puxar o relatório e a gente teve aqui, vamos ver aqui, 94,2% de precisão para Magnus Carlsen, 85,3% para Arjun, mas não deu. Depois desse lance brilhante aqui do Magnus Carlsen com bispo B5, né, ficou realmente impossível aí para o nosso querido Arjun, o Erigaiser. Sempre bom trazer essas pérolas aqui, principalmente com esse ataque bonito na abertura. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!